Tá. Oi, gente. Nós vamos começar os treinamentos do CUF. Hoje a gente vai falar de precificação. Eu vou pedir para se apresentar e começar a trabalhar com vocês aí. Obrigada. Realmente para a galera lá da PJ de Energia, você vai deixar de falar dele. Beleza. Galera, eu vou pedir para vocês desligarem o microfone e a câmera para não ficar carregado, tá? Aí, no final, eu vou abrir para perguntas. O pessoal da EJ que está assistindo pelo YouTube manda pergunta para vocês e vocês fazem para o Jimmy no final, certo? Beleza. Show. Pessoal, queria só para a gente começar que vocês se apresentassem e falassem brevemente um pouquinho sobre a expectativa de vocês, o que vocês pretendem ver, para a gente já começar bastante alinhado, pode ser? Posso começar? Pode. Meu nome é Gabriel, sou do Impacto. É a minha primeira gestão e a empresa é nova, nós ainda não temos um histórico de projetos, então a gente teve muita dificuldade, né, para chegar ao valor final da hora e para definir a precificação, a planilha de precificação. Aí eu espero com esse treinamento sanar nossas dúvidas quanto a isso, pelo fato de não ter um histórico que nos ajude a definir esse valor. Mais alguém quer comentar um pouco sobre a expectativa? Bom, eu sou Paloma, eu sou da empresa de União da Visão, eu sou diretora de DMP pela segunda gestão consultiva, e a gente também tem uma certa dificuldade com a precificação devido à falta de documentação que a gente está começando agora. Então, as expectativas é exatamente isso também, alinhar a documentação a uma boa precificação, que a gente ainda não tem. Show. Aline, você viu que o pessoal falou aí do fator, parece que não está funcionando no YouTube? Eu vou dar uma olhadinha aqui e ver por que não está passando. Pode continuar. Pode continuar? Então, tá bom. Pode. Pessoal, mais alguém quer comentar alguma coisa ou pode começar? Show. Então vamos começar. Está todo mundo ouvindo direitinho, né? Pode só digitar um OK, só para ter certeza. Beleza. Eu vou falando devagarinho e aí qualquer coisinha só vocês avisarem. Vou falar devagar. De acordo com o insumo que a equipe do CUF pegou com vocês, eu dei uma olhada, dei uma estudada e tentei chegar de qual que era a forma mais correta de passar para vocês no sentido lógico, para que vocês conseguissem analisar a precificação por inteiro, e não somente chegar em preço final. A precificação é muito mais que isso, e ela começa muito antes do simples verificação ou formação do preço. Então, eu decidi passar por essas etapas aqui na construção da capacitação. Primeiro, a gente vai ver um pouquinho sobre conceito e definição de projeto. Essa parte, basicamente, ela vai visar alinhar os pensamentos para que todo mundo tenha em mente um conceito muito bem definido e que sem ele não é possível prosseguir com a precificação, que é do quê? O que é um projeto? Então, o que distingue um projeto de um processo, o que torna um projeto por si só. Porque existem diversas outros métodos, outras formas de trabalho que não são projetos e que podem gerar confusão e que, caso você não esteja alinhado com essa perspectiva, isso pode trazer confusão e viabilizar para que você consiga precificar o seu projeto de uma forma clara. Depois a gente vai dar uma passadinha conceitos e definições de finanças, uma coisa bem básica mesmo, que vai passar para vocês alguns nomes que provavelmente alguns já devem ter ouvido falar, quem já deve ter ouvido.
precisa mais de tempo, sabe? Uma coisa para a outra. Que, no seu sentido amplo, a maioria das pessoas acreditam ser basicamente a mesma coisa, mas que não são, devido aos critérios contábeis, financeiros, etc. E a gente vai precisar disso no momento que a gente partir para a precificação na prática. Depois a gente vai passar um pouquinho sobre noções de planejamento, de acordo com os insumos que a gente pegou de vocês. Eu percebi que algumas pessoas não conseguem precificar, e um dos pontos de não conseguir precificar está porque na formulação do projeto ela não consegue planejar o projeto de forma eficiente, consegue distinguir, saber o que é os meus custos, quando eles entram diretamente no projeto e o cliente vai pagar, ou quando eles pertencem a mim, ou quais são as etapas do projeto, como que eu consigo definir quanto tempo eu vou gastar em cada etapa do projeto. E aí eu vou dar uma passada nisso, vou apresentar para vocês como a gente faz aqui na EJ, e aí vocês vão conseguir ter uma visão geral. E por último, eu vou passar para a parte da precificação em si. Só tendo em mente que essas 3 etapas anteriores são extremamente cruciais para que a gente consiga partir da precificação. Quando chegar lá na frente, vocês vão perceber que a gente vai voltar em algumas coisas que a gente falou antes, e quem não conseguir memorizar isso pode falar, que eu repito quantas vezes for necessário. E depois de passar a precificação na prática, eu vou falar brevemente para vocês também sobre o 3Cs, que é uma metodologia que a gente utiliza para tentar pegar a precificação que a nossa organização faz, de acordo com as ferramentas, metodologias, e adequa essa precificação para o cenário que a gente está inserido. Então, existem esses 3Cs vão ser inerentes à companhia, ao cliente e ao concorrente. E a gente vai ter que ter noção de que o seu preço não tem que estar alinhado somente à sua organização. Ele também vai ter que estar alinhado ao preço que seus concorrentes cobram e vai ter que estar alinhado ao preço que seus clientes pagam. Show. Vamos lá. A definição de projeto. Basicamente, um projeto ele pode ser definido e diferenciado de um processo ou de algo parecido, porque ele visa solucionar um problema. Então, no momento em que você diz que você vai realizar um projeto, que você quer realizar um projeto, você percebe que você tem um problema e que a realização desse projeto vai simplesmente visar resolver esse problema. Então, com a definição do professor Falcone, ele simplesmente esclarece que o projeto é um meio, o projeto não é o fim, para alcançar um objetivo específico e ele tem um período de tempo finito. Esses são alguns pontos que vocês vão ter que ter bastante em mente sempre que forem falar de precificação e sempre que estarem pensando em precificar um projeto. E nisso a gente vai entrar principalmente nessas 3 características aqui, que um projeto é horário. Então, um projeto ele sempre vai ter uma data para começar e uma data para terminar. Isso é extremamente necessário para diferenciar, principalmente nesse momento, o que é um projeto e o que é um processo. Porque são coisas extremamente distintas e que, se vocês não souberem diferenciar, vocês podem ter algumas confusões. O processo, nesse sentido, ele não é temporário, porque o projeto ele é um fluxo infinito. Ou seja, o projeto começa, ele pode finalizar ou não, mas caso ele finalize, ele tem uma data para iniciar de novo e assim constantemente. O projeto não. Cada projeto é único. Então, ele tem um início e um final. Só. O projeto também ele tem a característica de gerar um resultado único. E isso é bastante alinhado com o que eu disse antes da definição do professor Falcone, quando ele disse que um projeto é simplesmente um meio para resolver um problema. Então, por isso, a resolução desse problema vai ser esse resultado único que a gente vai querer alcançar. E outro ponto importante é a questão da elaboração progressiva. Quando a gente está falando de um processo, por ele ter um início, um fim, e no fim, você tem que ter a missão de resolver um problema, esse projeto vai ter a característica que ele é progressivo, ou seja, você vai iniciar esse projeto de acordo com algumas perspectivas básicas, de acordo com o que foi planejado de realização, que aí entra a fase das etapas em si, e a realização dessas etapas vai ser construída de forma lógica e cronológica, até que no final disso tudo, você consiga friamente olhar para aquilo e saber, ele começou, ele terminou, e ele cumpriu o objetivo dele de resolver um problema. Show? Até aí está todo mundo alinhado? Ou tem alguma coisa que não ficou clara?
Pessoal, aí o momento que for falando, caso vocês quiserem ligar o microfone só na hora, só para perguntar, etc., podem ficar à vontade, porque eu estou em outra tela e não vou conseguir ver se vocês digitarem. Tá ok? Pode prosseguir? Acho que vocês podem digitar ou ligar o áudio, caso não seja necessário, só para me avisar que vocês estão conseguindo direitinho. Beleza. Vamos para a próxima parte, então. Beleza. Então, a partir do momento que a gente consegue olhar para um projeto e definir o que a gente vai precificar, o que vai ser o objeto dessa precificação, a gente precisa, então, ter uma breve noção de alguns conceitos financeiros e esses conceitos financeiros que vão infligir lá na frente quando a gente estiver falando então, da precificação em si. Só um minutinho que eu vou abrir aqui para vocês. Quando a gente está falando de precificação e de alguns conceitos básicos que a gente precisa ter referente a essa precificação, eles dizem friamente a dois modelos, a dois tipos de gastos. Dentro de uma organização, a gente sempre vai ter custos e despesas. Qual que é a diferença básica entre um custo e uma despesa? Um custo, ele sempre vai estar relacionado ao seu core business, ou seja, como a empresa gera receita, qual que é o objeto fim dessa empresa? Por exemplo, de uma empresa de consultoria, é prestar projetos de consultoria. Então, a partir com a prestação dessa consultoria, com a realização desses projetos, ela gera a receita dela. Então, todo gasto que vai ser discorrido para que a empresa consiga realizar esse projeto, ela vai ser classificada como um custo. De todo modo, existem também as atividades de back-office, ou seja, uma atividade administrativa, uma secretária, por exemplo, caso seja uma empresa que tenha um porteiro, e esse tipo de despesa, ele não vai estar, esse tipo de gasto não vai estar relacionado ao objeto fim da empresa. Então, ele sempre vai ser tratado como uma despesa, e ele não vai entrar no gasto do projeto, vão ser coisas distintas. Então, quando a gente está falando de despesa, a gente vai ter dois tipos básicos de despesa, que são as despesas fixas e as despesas variáveis. Basicamente, as despesas fixas, elas não vão variar de acordo com a quantidade de receita, a quantidade de projetos, o volume de vendas que vocês têm na organização. Então, por exemplo, vamos supor uma secretária. Se você vende 10 projetos por mês, você tem uma secretária. E você vai arcar com o custo dela, e o custo dela é classificado, o gasto dela é classificado como uma despesa. Se você vende 0 projetos, essa despesa vai estar lá do mesmo modo. Então, ela não vai se alterar de acordo com o seu volume de vendas. Que não é o caso, por exemplo, das despesas variáveis, que pode, por exemplo, tratar de um gasto como, vamos supor, contabilidade no sentido de assessoria. Vamos supor que vocês têm um nível de assessoria que vocês pregam com contabilidade, ou vocês têm um nível, por exemplo, para cada projeto, vocês têm lá que vocês vão precisar que o administrativo, para conseguir arcar com aquilo, ele assine uma parte a mais de um software, a cada projeto. Então, por exemplo, um software de gestão de projetos em rede. Então, vamos supor que se você executa um projeto, você paga desse software R$50. Se você executa 3 projetos, você paga desse software R$150. O que isso quer dizer? Que quanto mais você venda, quanto mais você realiza o projeto, mais esse custo vai estar crescendo. E do mesmo modo, quanto menos você realize, menos esse custo vai estar sendo realizado. E aí vocês podem basicamente nesse sentido ver a diferença do fixo para o variável. Um está se alterando, o outro não. Com o custo, a gente vai seguir essa mesma lógica. Qual que vai ser? A gente tem custos fixos e custos variáveis, que são têm o mesmo sentido. Os custos fixos, eles vão se alterar de acordo com as atividades, com a produção envolvida ali naquele projeto. E os variáveis, os fixos não vão alterar, aliás, desculpa, e os variáveis vão se alterar. Um exemplo de variáveis nesse caso pode ser a gasolina.
Suponhamos que você tem que fazer durante o seu projeto uma viagem para o seu cliente de carro, e você vai gastar R$10 de gasolina. Se você tem que fazer 2 viagens para o seu cliente, você vai gastar R$20 de gasolina. 3 viagens, R$3 de gasolina. E o fixo, por exemplo, pode ser o relatório final desse projeto. Então, suponhamos que, quando você vendeu o projeto, você olhou para aquilo e falou, no seu planejamento, que você vai ter que executar, vai ter que realizar um relatório de 100 páginas, e esse relatório, para ser impresso, vai custar R$10. Você pode desenvolver durante o seu projeto N atividades, a mais, a menos, entre outras coisas. No final disso, você vai ter que fazer um relatório, que é o relatório final do projeto. Então, ele não vai alterar de acordo com o volume de atividades dentro do projeto. E a gente também vai ter outras 2 classificações de custos, que vão ser os custos diretos e os custos indiretos. Esse é um conceito extremamente necessário. O que é um custo direto e o que é um custo indireto. O custo direto, ele é aquele que você, quando ele for executado, você vai saber de antemão, de forma lógica, instantânea, que aquele custo pertence àquele projeto. Então, por exemplo, uma viagem de gasolina. Vamos supor que você vai visitar seu cliente e você vai gastar R$10 de gasolina. Para essa viagem do seu cliente, você sabe muito bem que a gasolina não vai ser dividida entre esse e outro projeto. Você vai visitar aquele projeto e só. Então, aquele custo ele é totalmente direcionado, totalmente alocado naquele projeto, sem que você precise ratear, sem que você precise fazer qualquer forma de aproximação para chegar nesse custo. E a gente também vai ter, nesse sentido, os custos indiretos. Esses custos indiretos, basicamente, não vão poder ser aprimorados diretamente ao projeto, porque eles vão precisar de alguma aproximação, de alguma forma de rateio ou algo nesse sentido. Vai ser, por exemplo, quando você orçar, quando você colocar gasolina no carro e você vai visitar 2 clientes no dia, e você, no final do dia, você sabe que você gastou R$20 de gasolina, mas você visitou 2 clientes. Então, logo, você não consegue ter a certeza absoluta de, instantaneamente, você pode buscar métodos de aproximação, você pode, por exemplo, medir qual é a quilometragem que você gastou para um cliente, qual é a quilometragem que gastou para outra, mas esse custo não te dá a certeza de que ele foi totalmente alocável em apenas um cliente. Então, se você não tinha isso definido anteriormente, ele vai ser classificado nesse momento como indireto. Está tranquilo? Jimmy, eu vou te cortar só um pouquinho, porque a sua tela não está sendo compartilhada. Não sei se você tentou compartilhar aí. Não está sendo compartilhada? Não. Era para estar assim. Perdão, então. Eu vou tentar modificar aqui, Aline, só um minutinho. Sim. Aline, o webcam está chegando aí? Não, foi mal. Pessoal, compartilhou agora? Agora você está com a apresentação de slide aí, não tá? Estou, só que agora para mim está totalmente. Vocês estão vendo a tela travada ou o que vocês estão visualizando? A tela travada. Pois é. Deixa eu fazer isso. Só um minutinho. E agora? Aí, agora tá ótimo. Tá vendo o PPT? Uhum. Vocês querem que passe de novo? Basicamente, só para vocês verem, ou vocês acham que deu para pegar só com a fala? Desculpa, eu achei que já estava sendo compartilhado. Pessoal, travou totalmente. Acho que se alguém for falar, pode falar pelo microfone. Senão eu não vou conseguir visualizar. Acho que você pode dar só uma revisada geralzona e voltar para onde você parou. Certo. Então, vou voltar lá no início. Então, show. Rapidamente, pessoal, qual foi a forma que eu decidi passar para vocês hoje o conteúdo sobre precificação? Ele vai seguir 4 etapas e essas etapas vão seguir um fluxo de construção de conhecimento para que vocês, quando a gente chegar na precificação, vocês tenham totalmente a noção do que foi cada etapa anterior. Então, a primeira, a gente vai
que a gente passou no caso, foi de alguns conceitos e a definição do que é um projeto e como a gente diferencia um projeto de um processo. Depois, alguns conceitos que a gente vai ter que utilizar em finanças, que vão ser necessários para o momento que a gente for fazer a precificação. E depois, a noção de como a gente planeja um projeto, incluindo quais são os custos diretos desse projeto, o tempo de demora, consultores alocados, entre outras coisas. E, por último, a gente vai passar para a precificação. Primeiro, na prática, precificando de verdade, com a ferramenta da FEGEM, e depois utilizando a metodologia dos 3 Cs. Agora está sendo compartilhado, tranquilo? Vocês estão conseguindo visualizar? Aline, você está conseguindo ver? Tá sim, aham, tá tranquilo. Show. Então, vamos só voltar aqui um minutinho no projeto. Show. Então, só uma conceituação básica da diferenciação. Um projeto, quando a gente fala de um projeto que a gente vai pensar em precificar, a gente está falando sobre a resolução de um problema, na qual esse projeto vai ser o meio para a resolução. A gente tem 3 características básicas que sempre tem que ser analisadas, que são a característica da temporalidade. Um projeto ele tem um prazo para começar, um prazo para terminar e um período entre essas 2 fases. Ele vai gerar um resultado único, esse resultado único vai ser o problema que a gente quer resolver e ele vai ser elaborado progressivamente. A partir da data inicial e a partir do seu planejamento para aquele projeto, vão ser realizadas etapas de forma construtiva para que na chegada da data final você tenha esse problema resolvido. Depois, relacionado a alguns conceitos sobre finanças e que a gente vai ter que utilizar para transcrever a precificação, sobre o que é um custo, pesa e quais são as possibilidades que a gente tem dessas 2 características. Então, a gente vai ter que as despesas são as atividades, vão estar relacionadas às atividades de back-office da empresa, de core business, e essas atividades de back-office vão poder ser atividades administrativas, a contabilidade e outras coisas nesse sentido, que não estão relacionadas à geração de receita, mas dão apoio para a geração de receita. Uma despesa fixa, ela tem o caráter de que ela não se altera em função do volume de vendas, e uma despesa variável, ela tem o caráter de alterar, quanto mais você venda, mais você vai acumular esse gasto com esse tipo de despesa. Os custos têm essas mesmas 2 classificações de fixos e variáveis, com essa mesma característica de que um custo fixo ele não se altera de acordo com o volume de atividades dentro do projeto e os variáveis vão se alterar. Só que além dessas 2 características, a gente vai ter a característica do custo direto e indireto. O direto vai ocorrer quando você consegue alocar um custo diretamente em um único projeto ou produto ou serviço, e o indireto você tem que fazer alguma estatística de rateio, alguma forma de aproximação, porque ele não é totalmente identificável a olho nu de que esse gasto foi totalmente ocorrido com aquele projeto em si. Os custos eles vão acumular essas 2 características. Então, o custo, por exemplo, pode ser fixo indireto e variável direto ou variável indireto. Show? Pessoal, deu para pegar? Show. Meu Hangout travou infinito aqui. Não sei o que vai assim. Mas ok, vamos seguir. E aí agora uma outra parte muito importante para que a gente consiga fazer a precificação de forma efetiva é o planejamento do projeto. E agora eu quero ouvir vocês antes da gente iniciar essa parte. Como que é o planejamento? Aí eu acho que é melhor vocês falarem do que eu apoiei em casa, de como que funciona o planejamento hoje para vocês na célula de projetos e como que o ADM-FIM ele participa, se ele participa desse projeto, dessa fase de planejamento,
se ele não participa, se vocês têm conhecimento do que é o planejamento, qual que é o objetivo dele. Aí agora eu quero ouvir vocês. Bom, eu vou falar um pouco. Eu sou da projeto e quando a gente marca reunião de proposta para ver se vai fechar o contrato ou não, o setor de projetos passa pelo ADMFI, o projeto que foi solicitado, no caso que a gente tem 5S, mapeamento de processos, mais ou menos quantas visitas serão feitas, e aí pede para calcular a distância que será percorrida pelos consultores nessa média de visitas, e a gente está começando a ter um histórico de projetos, os principais serviços, para ter mais ou menos noção também de material que será gasto. Aí, a partir disso, a gente meio que monta o custo do projeto e coloca junto no nosso valor. Entendi, bacana. E vocês já destrincham, vocês hoje tentam destrinchar o projeto no máximo que vocês conseguem, quebrar ele no máximo de etapas, para conseguir alocar qual que vai ser a quantidade de horas que vai ser gasta em cada etapa, qual que vai ser o custo direto que vai ter cada etapa, ou essa parte, ou vocês não vão quebrar a realização da atividade em si? Essa parte não, a gente faz mais geral mesmo, só o que eu te falei, basicamente, que a combustível, né, deslocamento e o material que precisa comprar, só nós não separamos. Nem por etapa, nem o que vai ser direto, indireto, só basicamente isso. Entendi, show. Então, a forma que eu vou mostrar para vocês aqui, que a gente realiza o planejamento, ele é feito num software que chama Project, que é também do pacote de Microsoft Office. Ele basicamente visa te dar um auxílio para que você consiga quebrar essas atividades de forma, no máximo que você consiga, partindo então. A gente viu que com o conceito de projeto, que a gente visa resolver um problema. Para resolver esse problema, a gente consegue identificar que a gente vai ter macroetapas. Dentro dessas macroetapas, a gente vai ter microetapas e atividades. Então, vou abrir aqui para vocês verem. Eu coloquei em PDF porque o software é um pouco pesado, acho que vai ficar mais bacana para que vocês consigam acompanhar. Ele é um software muito simples, e muito bacana também, mas que vocês podem ver que pelo formato dele, ele pode ser facilmente transcrito para o Excel e ser feito no Excel sem nenhum problema. Então, o que a gente tem de informação para que a gente realize esse planejamento do projeto, destrinchando o máximo possível as atividades? Vamos só observar aqui de antemão algumas coisas que a gente já viu antes. O que são essas coisas? O projeto ele tem um prazo de início, ele tem um prazo de término, e nesse sentido ele tem uma duração, que vai estar compreendida entre esses dois prazos. E vai ser durante essa duração que a gente vai executar outra característica de um projeto que a gente viu, que é esse projeto ser uma atividade evolutiva, ele vai ser construído ao longo do tempo. Então aqui a gente pode ver como a gente consegue quebrar esse projeto e alocar o custo e o tempo que está sendo inerente a cada etapa, antes de partir para a precificação em si, aqui pelas cores. Aqui, em verde escuro, nessa primeira linha, a gente tem o nome do projeto, então, que é basicamente, que seria entendido como o problema que a gente vai visar resolver. Ou seja, essa aqui é o ponto mais macro possível do projeto. Que aqui poderia, por exemplo, estar escrito que ou o nome do projeto do cliente, ou o nome do cliente, etc. E o raciocínio para que a gente compreenda essa primeira linha é que aqui se concentra o problema. Daqui para baixo, tudo vai ser feito para que no final desse prazo a gente resolva esse problema que foi prescrito inicialmente. Então, aqui em verde mais claro, a gente vai ter a primeira fase que a gente consegue quebrar dessas etapas. Ou seja, aqui vão estar as macroetapas do projeto. Então, a gente pode ver nesse projeto aqui em específico
que as macroetapas dele foram definidas em iniciação, aspectos legais, estrutura processual, plano financeiro e a finalização. E a gente compreende que dentro de cada macroetapa dessa, a gente tem atividades ou microetapas. Nesse caso aqui, da iniciação, a gente tem atividades. O que vão ser essas atividades, então, e como que a gente vai começar a trabalhar com prazo? Para a iniciação do projeto, a pessoa que é responsável pela negociação desse projeto, seja o seu gerente de projetos, ou o seu gerente de negócios, ou qualquer outro cargo que tem essa função, ele decidiu, de acordo com a experiência dele, ele percebeu que, para que fosse feita a iniciação, vocês precisam apresentar o projeto à equipe, e a equipe aí vai ser composta pelos consultores e pelo coordenador ou gerente responsável por esse projeto, que vai ser responsável pelo projeto. Vocês vão precisar compilar todos os dados, ou seja, todos os dados que vocês já têm coletados, que vocês coletaram com os clientes anteriormente, a pesquisa de dados secundários. Então, por exemplo, suponhamos que o seu cliente ele te deu algumas informações, você trabalhou com essas informações, mas você percebeu que você vai precisar de outros dados que eles não têm de antemão. Então, você vai ter que ir para a internet, pesquisar, ou conversar com algumas pessoas, conversar com um professor, alguma pessoa de mercado, entre outras coisas. A gente viu que uma outra fase vai ser de elaborar a apresentação. A gente vai ter a simulada, que é basicamente, depois que você elabora a apresentação, você faz uma simulada e simula aquela apresentação antes de partir para o cliente, para identificar quais são os pontos de melhoria. E, por último, dessa macroetapa, a gente tem a apresentação ao cliente. Então, o que a gente pode ver dentro de cada atividade dessa? A pessoa responsável pela negociação, ela veio cá e orçou a duração de cada etapa. Então, a gente tem aqui que apresentar o projeto à equipe vai gastar 3,2 horas. E essa parte do projeto vai ser executada no dia 26/9, e ela vai ter um custo ali alocado pelas horas dos consultores, pela hora do gerente, do coordenador e etc., de R$ 199,68. E a gente viu que a segunda fase tem essas mesmas informações. Ela tem um gasto de X horas, ela vai acontecer em X data, ela vai de X a Y data, e ela tem um custo alocado dela. E aí a gente pode ver que, olhando pela linha verde claro, a gente consegue identificar qual que é a fase inicial dessa macroetapa e qual que é a fase final. Então, essa macroetapa começou no dia 26/9, ela vai finalizar no dia 4/10, e ela tem a duração de 7 dias no total. E um custo total de R$ 1.385,28. Qual que é a importância do planejamento ser feito de forma que você consiga quebrar as atividades desse modo? Vocês vão precisar alocar, entre outras coisas, vocês vão precisar alocar quais vão ser os custos diretos desse projeto, ou seja, quando vocês precisarem comprar alguma coisa para a execução do projeto, quando vocês precisarem visitar o cliente, entre outras coisas, vocês vão ter que identificar esse custo e saber em qual etapa que ele entra, para que vocês consigam fazer um controle efetivo. E esse controle vai entrar depois na parte de precificação. Outra informação importante vai ser que a gente vai hoje aprender a precificar por horas. Mesmo que a sua organização ela ache um pouco difícil precificar com horas, a planilha de ferramenta que eu vou apresentar para vocês, ela visa distinguir isso com algumas variáveis. Então, ela vai auxiliar e, com certeza, vai permitir que todo mundo consiga precificar o projeto por horas. Porque mesmo que, às vezes, o seu projeto fique muito valorado pelas horas, você vai poder retroceder um pouco desse valor de acordo com as variáveis, ou você vai poder, por exemplo, se você percebe que o seu projeto tem um grau de complexidade alto e só o custo da hora não é suficiente. Você quer, no caso, colocar um valor a mais. Essas variáveis também vão permitir isso. Então, show. E outro ponto importante que eu acho que é bom de vocês verem aqui, esses papeizinhos aqui no canto, eles são explicações que a pessoa responsável pela negociação coloca. Então, essa pessoa, basicamente, quando ela descrever que qual vai ser a atividade, qual vai ser a macroetapa, etc., ela, caso ache que necessite de alguma observação para a gente compreender esse processo como um todo, ela vai inserir ali alguns comentários para que o gerente do projeto, a pessoa que seja responsável, e até para o negociador,
ele ter noção de como ele vai conseguir proceder depois no momento de definir. Planejei todo o meu projeto. No fim, qual vai ser o preço do projeto que eu vou levar para o cliente? E aí as outras macroetapas eu não vou estar passando, porque são a mesma coisa, elas vão estar sendo quebradas ou em microatividades ou em atividades em si, e até o momento final, que vai ser aqui a entrega do relatório e a reunião. Também é muito importante que vocês tenham em mente que esse custo que vocês vão ter que adicionar aqui não vai ser somente da hora, vai ser o custo da hora que está sendo alocado nesse dia, mais o valor de custo direto que ele vai estar atuando nisso. Só que no caso de vocês, quando vocês forem fazer a primeira vez, vocês ainda não vão saber qual vai ser o custo da hora que vocês vão estar utilizando. Então, para que vocês não façam isso, eu aconselho que vocês orcem somente com o valor do custo direto. Então, quando tiver execução do custo direto em uma atividade, vocês vão lá e transcrevem essa atividade. Essa parte, ficou ok? Alguém tem alguma dúvida? Deu para pegar a ideia geral da importância do planejamento? Show! Então, vamos partir para a precificação em si. Agora, o que a gente vai estar vendo vai ser a construção dela já na ferramenta. Que ferramenta que a gente vai utilizar? Vai ser essa planilha aqui, que eu vou estar passando para vocês, e acredito que, pelo perfil que eu analisei das informações que vocês enviaram, todo mundo vai conseguir utilizar. Ela não é complicada, na verdade é bem simples. Ela tem a explicação de cada etapa, cada número que você precisa colocar na planilha, de uma forma que vocês vão conseguir chegar em valores. Ela também é leve, não vai fritar o computador de ninguém aí, como algumas outras, que são bastante complexas, então ela não tem VBA, nada desse tipo. E qual que é a função dessa planilha? E quais que são as ferramentas que estão compostas nela? A gente tem dentro da precificação, quando a gente vai definir qual que é o valor justo que a gente tem que cobrar pela nossa hora, em atividades. Então, o custo que você tem para imprimir um boleto lá na frente, quando o projeto estiver pago, ele tem que ser calculado. O tempo que você vai esperar para o seu cliente retornar com uma proposta para você depois que você enviou, ele não vai ter um gasto em si para você, mas ele tem que servir como alerta de até quando a sua oferta vai valer para o cliente. Você tem que saber qual que é a sua disponibilidade de mão de obra, quantas horas você pode vender, qual a margem de lucro que você quer aplicar. Se você tem um projeto que ele tem características peculiares, ou seja, suponhamos que você vende um tipo de projeto que ninguém mais na sua cidade vende, que é um projeto de alta dificuldade, e que por isso vocês acreditam que esse projeto tem que ser mais caro do que os outros projetos. Então, a gente vai aprender como que a gente consegue valorar o valor desse portfólio único em si, de modo que a gente faça com que esse projeto chegue no preço mais justo possível dele. Então, qual que é o primeiro campo? Ao final da capacitação, eu vou enviar para vocês essa planilha, e a partir do momento que eu enviar, aí vocês vão ficar livres com as anotações que vocês estiverem fazendo nesse momento, me procurar, e aí eu vou esclarecer tudo que for preciso. Mas, realmente, ela é extremamente simples e eu acredito que vocês não vão ter nenhuma dificuldade para estar trabalhando com ela. Então, a gente vai ter aqui, de antemão, que a primeira etapa que a gente precisa cumprir para a utilização dessa ferramenta e para a construção da precificação de um projeto, ela vai ser quais são algumas variáveis e alíquotas que vão afetar o preço do nosso projeto lá na frente. Então, o que a gente está falando enquanto variáveis e alíquotas? A gente está falando aqui, enquanto variáveis, quantas horas o seu assessor ou o seu consultor, ou seja, qual seja o cargo que é a rotina operacional e que é a execução da célula, trabalha por dia. Então, eu vou preenchendo aqui para vocês verem o andamento das informações e para servir de base para vocês. Então, a gente vai pôr aqui que cada assessor ou consultor trabalha 4 horas por dia. Show! Próxima variável. Quantas horas um coordenador ou gerente de projetos trabalha por dia em cada projeto?
Então, suponhamos que a rotina na sua EJ seja de 4 horas por dia, e o seu consultor, o seu gerente de projetos ou o seu coordenador, ele tenha 2 projetos cada um. Então, a gente vai estar preenchendo aqui que cada um dos nossos coordenadores ou gerentes de projetos vão trabalhar 2 horas por dia em cada projeto. Ótimo. Qual que é a validade da proposta para o cliente? Isso aí é definido pela pessoa que negocia. A gente vai com um prazo regular, aqui um prazo médio que é utilizado, que a gente utiliza aqui, que é um prazo de 10 dias, para que esses 10 dias compreendem o momento que você envia a proposta para o seu cliente e até qual dia ele tem para te dar uma resposta e fechar ou não. E essa informação vai ser importante lá na frente e vocês vão conseguir visualizar isso logo mais. Depois, qual que é a alíquota de imposto que você paga? Ou seja, nesse momento vocês vão ter que estar bem cientes, é um papel estritamente do DMFIM, se vocês têm a alíquota de imposto de acordo com a legislação municipal ou não. Aqui em Belo Horizonte, toda empresa que presta serviços, ela tem que pagar o ISS-QN, que aqui ele está numa alíquota de 5%. Ou seja, a gente tem que pagar, em cima da nossa receita, 5% de imposto. E a gente tem que registrar isso aqui, que vai entrar na conta do nosso preço. Quando o seu cliente parcela um projeto, qual a taxa de juros que esse vai estar pagando para você? Então, suponhamos que você acompanha a Selic, ou de próximo à Selic, aí, um pouco mais agora, e cobre uma taxa de juros aí, média de 1% por mês, caso o cliente parcele esse projeto e não pague à vista. Você aceita pagar do cliente em cartão de crédito e você paga para a operadora desse cartão de crédito por venda 5%. Você também aceita cartão de débito e a sua alíquota de cartão de débito vai ser de 2%. Suponhamos então também que outra forma de pagamento que você aceita é o boleto e que você paga por emissão do boleto a quantia de R$5. Então aqui a gente já preencheu a primeira parte. Então, a gente já sabe algumas variáveis que vão afetar nossos projetos e algumas alíquotas que tem que incidir em cima do nosso preço para que a gente consiga chegar no preço final. Ótimo. Qual que vai ser a próxima etapa? O cálculo da mão de obra disponível. O cálculo da mão de obra disponível, ele é basicamente o quanto eu posso vender. Então, qual o tamanho do meu corpo produtivo dentro da empresa? Eu tenho 5 consultores assessores, eu tenho 10, eu tenho 15. Quantas horas eles trabalham por dia? Para que você saiba qual que é o tamanho dos projetos, qual que é a sua capacidade produtiva, quanto que você vai poder gerar de receita, entre outras informações. Então, acessando aqui, a gente vai ter o questionamento de algumas informações, e aí, só para vocês terem noção, os quadros que vão ter que ser preenchidos aqui são os quadros sempre em branco. Os quadros em cinza, eles sempre vão estar dotados de fórmulas. Então, eles não devem ser modificados. Apenas os quadros em branco. Aqui a gente vai ter um planejamento de precificação que ele é feito por semestre, e que é a forma que eu aconselho que vocês trabalhem. O anual, eu não aconselho, porque é um prazo muito grande e N variáveis vão se modificar durante um exercício inteiro de um ano. Durante 6 meses, você tem um prazo médio que vai te permitir fazer o planejamento da precificação de forma coesa, acompanhando de perto, e que também não vai te sufocar a ponto de ter que fazer, terminar de fazer e já ter que refazer, porque o seu prazo é trimestral, etc. Então, esse prazo semestral é o que eu aconselho. E aqui você vai considerar o nome que está aqui em cima de acordo com o seu semestre, que é o segundo. Então, vamos lá, partindo para a projeção de horas e qual que é a receita que a gente prevê. Então, vamos supor que a gente tem, no mês de janeiro, 10 consultores ou assessores. Lembrando, as pessoas que vão entrar aqui são apenas o corpo produtivo da empresa. Corpo produtivo, quem são? As pessoas que executam projetos e os gerentes ou coordenadores de projetos, que vão entrar aqui na linha de baixo. Back-office, como administrativo financeiro, entra nesse cálculo? Não. Marketing, comunicação? Não. Eles não vão entrar no cálculo do custo do seu projeto. E aí a gente vai preenchendo aqui, a gente tem que em janeiro a gente tinha 10 consultores ou assessores,
Fevereiro a gente tinha 8, março 10, abril 8, aí maio aqui a gente vai ter 8, e junho 8 de novo. Ok, deixa eu só alterar esse número para a gente pegar um número par, eu acho que vai ser mais fácil. Aqui em janeiro a gente tinha 10, teve uma queda de consultores e a gente ficou com 8 o resto do semestre. Números pares são mais fáceis da gente visualizar. Depois a gente vai colocar qual é o número de gerentes que a gente tem. Então, como a gente definiu lá atrás que cada gerente estava trabalhando com uma média de 2 projetos, vamos pôr que em janeiro a gente tinha 5 gerentes. E aqui no restante do exercício a gente tinha 4. Então, o nosso corpo produtivo, por exemplo, em fevereiro era de 8 consultores ou assessores e 4 gerentes ou coordenadores, desculpa. Quantos dias úteis a nossa EJ funciona? Então, suponhamos que a gente está falando de EJs que trabalham o mês inteiro e não fecham parte desse período. Falando de mês inteiro, a gente está falando de 20 dias úteis por mês. Opa! Minuto. 20 dias úteis por mês. Falo isso também, só parte ainda. E durante todo o semestre, 20 dias úteis por mês. A gente teve então aqui, na quantidade de horas, qual foi a primeira informação que foi gerada de acordo com a nossa fórmula em si. Então, deixa eu só arrastar essa fórmula. Que é que em janeiro, mão de obra disponível de 1.000 horas, ou seja, 10 consultores trabalhando 4 horas por dia, 5 gerentes trabalhando 2 horas por dia em cada projeto durante 20 dias do mês. Então, aqui em janeiro, a gente tinha 1.000 horas disponíveis e no restante dos meses, 800 horas disponíveis. Show! Qual a próxima informação que a gente necessita? A quantidade de horas que já foram vendidas. Dini, o que chama essa quantidade de horas já vendidas? Suponhamos que quando você começou a fazer o seu planejamento em janeiro, em dezembro você tinha projetos vendidos. Ou seja, parte desses consultores não vão estar disponíveis, porque você ainda vai estar executando em janeiro projetos que eram referentes ao mês passado, por exemplo. Então, a gente precisa contabilizar isso aqui para que a gente chegue depois com a quantidade de horas líquidas. Vamos supor que a gente está começando um projeto, a nossa precificação do zero. O mês anterior não foi bacana, a EJ não está rodando nenhum projeto nesse momento. Então, a gente tem aqui como informação que a quantidade de horas vendidas durante esse semestre em cada mês é. Show! Agora a gente precisa saber, beleza, a gente tem 1.000 horas disponíveis para vender em janeiro, mas qual que é a expectativa do nosso setor de negociação? Eles pretendem vender 1.000 horas? Pô, não acho que a gente vai vender 1.000 horas, eu acho que, de acordo com o cenário, de acordo com o que a gente planejou, a gente vai conseguir vender 50% da nossa carga horária. Então, aqui a gente vai simplesmente preencher com percentual. E nos outros meses? Eu acho que o percentual vai variar mais ou menos nisso, a gente não consegue fechar projeto para todo mundo o tempo inteiro. Então, durante todo o semestre, a gente vai estar trabalhando com uma média de 50% de expectativa de venda. Beleza, então a gente vai ter que 50% do nosso corpo operacional, do nosso corpo técnico, vai estar ocupado vendendo projetos. Qual que é a receita de projetos já vendidos? Se a gente entendeu que aqui a gente não vendeu, não tem horas já vendidas, então a gente não tem receita de projetos já vendidos. O que mais que a gente não tem? Outras receitas. O que são outras receitas? Suponhamos que a EJ, ela vendeu uma impressora ou ela fez alguma outra atividade, como participar, como parte de uma construção de uma feira na universidade, etc., e ela obteve receita com isso. Ok, é uma outra receita e talvez isso seja importante de você computar. Por quê? Porque parte do seu corpo operacional estava trabalhando, por exemplo, na realização, na construção dessa feira de conhecimento, por exemplo. Então, se tinha pessoas trabalhando lá e isso vai trazer uma receita para você, você precisa computar essa receita aqui. Então, suponhamos que esse cenário ele vai ficar constante durante todo o semestre
E a gente chega aqui nas informações finais que a gente queria com a projeção de horas. Que informações são essas? O quanto eu pretendo vender em cada semestre e o quanto efetivamente eu vendi. Então eu cheguei no número de que a minha projeção de venda do semestre, em janeiro, é de 500 horas, fevereiro 400 e o restante 400. O que me dá um número final aqui de 2.500 horas no semestre. Perfeito. Qual a próxima fase que a gente precisa entrar para o planejamento, então? Vamos voltar aqui para o início e perceber a próxima etapa. A gente vai planejar os nossos gastos. Como que a gente vai planejar os nossos gastos? E que gastos são esses? Agora sim, a gente vai estar falando de atividades de back-office. Ou seja, o que vão ser essas atividades de back-office, como eu já disse antes? As atividades que dão apoio ao setor produtivo. E por que a gente vai analisar essa informação aqui, se eu disse para vocês que as atividades de back-office não entram na formulação do preço? Porque aqui a gente ainda não chegou, a gente ainda não vai estar promovendo, construindo o nosso preço. Aqui a gente ainda está construindo qual é o nosso valor de hora que a gente tem que vender. Aí é um ponto importante de vocês anotarem. Aqui a informação que a gente vai estar chegando. Qual é o valor de hora que eu tenho que cobrar, líquido de cada cliente, dada a minha capacidade produtiva e o tanto que eu pretendo vender, para que, de acordo com os gastos das minhas células de back-office, ou seja, a diretoria de NFIM, a diretoria de comunicação, ou marketing, ou de qualidade, ou seja, quais são as outras células que dão apoio para que a célula técnica funcione. E aí a gente vai tentar identificar aqui, o que a gente está buscando é o que vai estar na próxima etapa, que é o ponto de equilíbrio para que a gente consiga identificar. Tenho que vender tanto para cobrir as minhas despesas. Isso a gente vai ver no próximo tópico. Então, aqui, completando essa fase do planejamento de gastos, a gente precisa ter uma noção de quais são as nossas áreas e quanto cada área dessa gasta. Jimmy, como que eu chego nessa informação? Da mesma forma que você faz um orçamento de gastos para o planejamento financeiro, alinhamento com as demais células. Então, é você entrar em contato com as células e ter certeza de que eles vão trabalhar e vão te dar um valor muito próximo da realidade, e isso é muito importante. Então, suponhamos que a célula de administrativo financeiro, supôs que ela vai gastar R$50 em janeiro, e esse gasto vai se manter constante durante o semestre, R$50 por mês. Suponhamos que marketing, supôs que vai gastar R$25 por mês, é um gasto constante, a presidência vai gastar R$10, projetos vai gastar R$10, qualidade vai gastar R$5 e recursos humanos vai gastar R$20. Eu vou utilizar sempre valores fáceis assim para que a gente, para que vocês consigam visualizar a ideia em si, para não ficar uma coisa confusa. E aí, caso vocês tenham outras células, vocês podem simplesmente substituir aqui o nome ou colocar aqui no lugar outras, caso tenham essas e mais. Então, vamos completar essa informação. Então, ok, a gente aqui orçou que a minha despesa por semestre, com o meu DNFIM, vai ser de R$300, com marketing 150, 60 com a presidência, 60 com projetos, 30 com qualidade, 120 com recursos humanos. Ok, cheguei aqui na informação que era o total de gastos que eu vou ter com as minhas atividades de back-office durante o meu semestre. E aí a gente retorna de novo para a aba inicial e ver qual é o próximo ponto que a gente vai prosseguir. Aqui, só para vocês terem sempre essa concepção, a planilha está totalmente explicada. Todos os cliques que vocês forem dar, eles vão estar friamente calculados e friamente orientados de qual é a informação que você precisa incluir na célula e qual é o objetivo dessa informação. Então, aqui no ponto 4, a gente vai partir do ponto de equilíbrio e margem de lucro. Ou seja, a gente definiu quais são as alíquotas e gastos que a gente planeja ter aí durante o semestre. A gente planejou qual que é o valor de hora, a quantidade de horas que a gente tem disponíveis, e a gente então vai fazer um match entre essas duas informações para achar
quanto eu preciso vender para cobrir os gastos não operacionais, ou seja, de back-office da minha empresa. Show, a gente vai partir para cá. Então, o que a gente tem de informação aqui? A gente tem aqui que esse aqui é o comportamento, o gráfico está mostrando o comportamento durante o ano, em verde das entradas, em vermelho das saídas. O fluxo de caixa aqui, tem que te dar a mesma informação, só que em números e aqui embaixo visualmente. E a gente chega então nessa informação de que em janeiro a gente vai ter planejado, de acordo com a quantidade de gastos que a gente tem, a entrada de R$ 151,58 e a saída R$ 127,58, que vai te dar um resultado nesse mês de R$ 24,00 positivo e de fluxo de caixa acumulado R$ 24,00 para você dar no mês 1. Correto? Ok. Jimmy, qual que é o objetivo desse fluxo de caixa? É te mostrar qual que é o comportamento do seu resultado financeiro ao longo desse semestre, de acordo com o que você está prevendo de receita, despesas e acumulado, que vai ser um menos do outro. Agora, um outro ponto crítico que vocês têm que ter noção. Por que a gente está utilizando aqui o fluxo de caixa? Porque, para a construção dessa ferramenta, para a construção dos nossos números, o que a gente vai estar sempre utilizando de informação é informação pelo regime de caixa, não regime de competência. Jimmy, qual a diferença do regime de caixa para o regime de competência? O regime de caixa, ele é basicamente o regime que a gente usa no Brasil para fins contábeis. Ou seja, para o fisco, para o governo, você sempre vai ter que utilizar o regime de competência, que ele visa retratar a informação financeira da empresa no momento da assinatura do ato. Ou seja, em contábeis a gente tem duas informações, que é o ato e o fato. O ato é, você vendeu um projeto e esse projeto vai custar R$ 1.000 para o seu cliente. Então, pelo regime de competência, já que você fez o ato de assinar o contrato, você entrou R$ 1.000 como receita. Qual a diferença disso para o fluxo de caixa? O fluxo de caixa não quer saber quando você assinou o contrato, não quer saber quando você fez a venda, nem nada disso. A informação para o fluxo de caixa é quando o dinheiro entrou em caixa, ou seja, eu vendi hoje e o meu cliente só vai pagar no mês que vem, então vai entrar informação financeira aqui no meu registro de fluxo de caixa? Não, ele não vai entrar, porque o meu regime é de caixa, não é de competência. Essa parte às vezes pode ficar um pouco confusa e acho que depois, quem quiser tiver alguma dúvida, pode perguntar nesse sentido, mas o conceito é bem básico. Regime de caixa, a gente está olhando entradas e saídas financeiras. Regime de competência, a gente está olhando atos contábeis, que é a formulação, é a realização de um ato em contrato ou em documentação, mas não quer dizer que o dinheiro saiu naquela data específica. Ok, a gente já tem aqui uma situação básica do nosso fluxo de caixa e a gente tem que partir para a próxima fase, que é, como eu disse para vocês, a gente tem diferentes tipos de portfólios da empresa. Então, se tratando de uma empresa de gestão, que é a que eu tenho experiência, eu vou falar aqui para vocês que a gente tem, basicamente, três portfólios. Um portfólio de finanças, um portfólio de qualidade, um portfólio de estratégia. Time, por que a gente está colocando essa informação aqui? Porque a gente acredita que em diversas empresas, por exemplo, empresas de engenharia, empresas de algumas áreas um pouco menos comerciais em si, que têm produtos muito restritos, então são produtos que não podem ser classificados como um projeto de gestão. E esses produtos variam muito. Então, suponhamos que uma SJ de gestão, que eu estou usando como exemplo, ela tem uma diferença nesse sentido, de um projeto que varia muito de acordo com os outros. Suponhamos que esse projeto é finanças. Pô, para que eu faça um projeto de finanças, eu tenho um risco muito maior do que para me fazer um projeto de qualidade, porque é um projeto que demanda muita informação, muita complexidade. Eu posso errar, posso atrasar, posso ter que refazer. E devido a isso, para esse projeto eu cobro 25% a mais do que o meu projeto de qualidade.
Então, aqui, a valorização que eu vou ter desse projeto é, de acordo com o custo do meu projeto, a minha ferramenta vai adicionar 25% a mais por se tratar de finanças. O meu projeto de qualidade é um projeto mais básico. É um projeto que qualquer empresa de gestão realiza, não vejo dificuldades nele, e por isso eu não cobro nada de alíquota adicional. O meu projeto de estratégia é um projeto com dificuldade mediana, então eu cobro nele 10% a mais. Ok. E aqui a gente tem um campo para realizar o controle disso, para estar explicando por que eu cobro 25% a mais para o meu projeto de finanças. Então, eu vou colocar aqui que esse custo adicional que a gente coloca, esse valor adicional, ele vai ser devido à complexidade do portfólio e complexidade do portfólio e quantidade de variáveis de risco. Ou seja, é um portfólio muito difícil de fazer, oneroso para a empresa, e além de ele ser oneroso, ele tem N variáveis de risco de dar pau. Ou seja, pode ser que eu precise de uma informação que ela vai estar planejada, mas eu posso não conseguir ela na data que eu quero. E ela vai fazer meu projeto atrasar 10 dias. Então, para que eu esteja garantido quando esse tipo de ato acontecer, eu vou colocar essa observação aqui para que a gente faça um controle de gestão do conhecimento de porquê. Por exemplo, daqui 5 meses, quando alguém vier te questionar e te perguntar, enfim, por que esse projeto custa tanto a mais do que o de qualidade? E você vai virar para ele e vai falar, olha, ele custa tanto a mais por isso, por isso e por isso. Ou então, para a próxima gestão, ter esse tipo de gestão de conhecimento também. Entrou o próximo diretor da Enfim, ele vai fazer esse processo de precificar tudo de novo, e ele viu aqui que seu projeto custa 25% a mais. Mas por quê? Olhando aqui nessa observação, ele vai ter acesso a isso. E é o tipo de coisa que parece simples, mas que você tem que ter extrema atenção. A quantidade de vezes que isso dá pau não é brincadeira. Uma pessoa sai da gestão e a próxima entra, ela simplesmente olha na planilha, não tem uma explicação aqui na observação, ela vai lá e fala, não vou especificar adicionar 25%, acho que não faz sentido. Apagou, e seu projeto ele tem N variáveis de risco a mais, ele é complexo, você está cobrando ele pelo mesmo custo que você cobra do projeto simples. Então, ter o controle disso é muito importante. Ok, Jimmy, em que momento a gente chegou agora? Então, a gente já fez análise de gastos, a projeção de obras mão de obra, coloquei todas as variáveis e alíquotas que tem na minha empresa, que pode incorrer dentro do projeto, especifiquei quais são os portfólios que têm risco de dar pau ou que podem ser cobrados um pouco a mais. Beleza, agora a gente parte finalmente para a precificação, que esse é o momento que eu imagino que todos vocês estavam esperando chegar. Quando a gente chegar aqui, a gente já vai ter tudo pronto, tudo exatamente. De acordo com a informação que a gente tem aqui nos dados, a gente, aliás, uma outra informação que a gente tem que preencher, desculpa, é a margem de lucro que a gente deseja. Vamos supor que você deseja ter 10% de lucro sobre o custo do seu projeto. Você tem que ter 10%, você quer ter 10%. Beleza. Então você vai vir cá e pegar a barra de rolagem e arrastar ela para cá até 10%, de modo que a ferramenta vai fazer o quê? Aumentar o seu valor de entrada aqui, do seu custo da hora, em 10%, como adicional ao custo que você tem. Então, aqui, Jimmy, por que a minha hora no ponto de equilíbrio é 29 centavos e a minha hora líquida é 32 centavos? Porque que em 29 centavos, de acordo com a projeção de projetos que você tem e os seus gastos, você deveria cobrar isso aqui por hora para que você não incorresse em risco, para que você fizesse do 0 a 0, chegasse ali no ponto de equilíbrio. Você pretende ter um lucro de 10%
e você vai estar adicionando isso. Então, dado que você chegou em um valor de 20 centavos, 29 centavos anteriormente, agora o número que você tem vai ser de 32 centavos. Ou seja, mais o que a gente definiu como lucro ideal para essa situação. Beleza. Chegamos, então, já definimos o lucro, chegamos aqui no preço da hora líquida, etc. E vocês vão perceber que o custo ficou baixo, o preço da hora líquida está baixo, porque eu usei valores bem baixos, justamente para a gente não ter nenhum tipo de confusão, não utilizar valores complexos, etc., que pode atrapalhar o raciocínio nesse momento. Então, mas aí vocês vão poder simular a hora que eu enviar tranquilamente, com o valor que vocês acharem mais ideal, de acordo com a realidade da DJ de vocês, e chegar nos números exatos. O preço dessa hora líquida poderia ser de R$ 5, R$ 10, R$ 8, de acordo com as informações que vocês prestarem lá. Ok. Jimmy, depois que a gente fez a projeção de todas essas informações, já colocou tudo isso na ferramenta, já deu tudo que precisava, incluiu tudo que precisava de informação, para que a gente parte agora? Justamente para a fase posterior ao planejamento do seu projeto. Então, quando você planejou o seu projeto lá atrás, seu cliente entrou em contato com você, você analisou aquela demanda, conversou com o seu cliente, viu qual era o problema que ele tinha, viu qual era a forma que você ia utilizar para resolver aquele problema, e você chegou nessas informações dos dados do projeto. Você vai simplesmente jogar esses dados aqui. Como? Você vai vir aqui no portfólio, vocês podem lembrar que a gente adicionou quais eram nossos portfólios. Você vai vir e vai falar: o meu projeto que eu quero saber o valor que eu vou vender ele é um projeto de finanças. Por que o preço da hora líquida alterou? Porque a gente tem 25% de adicional de complexidade. Quais são a quantidade de dias úteis do meu projeto? Aqui na minha EJ, o projeto tem um prazo médio de 20 dias úteis. Ok, eu vou brincar e colocar a informação. Qual é a quantidade de assessores ou consultores que eu aloquei nesse projeto, de acordo com o meu planejamento, como a gente viu lá atrás? 2 assessores. A quantidade de coordenadores. Um coordenador. Qual que é o custo direto que eu vou incorrer nesse projeto? E aí a gente entra alguns pontos que eu falei com vocês lá atrás, que a gente ia precisar retornar aqui na frente. Por que a gente precisava saber o que é um custo direto, o que é um custo indireto, o que é uma despesa direta, variável, uma despesa fixa, justamente nesse momento. E de acordo com o que a gente passou, a gente sabe que um custo direto, ele é um custo que é estritamente relacionado ao projeto, que ele é facilmente identificável ao projeto e que ele, por ser identificável e relacionado à execução do projeto, ele não é de vocês. Então, um erro muito comum que muitas EJs cometem. Tem custos diretos na execução do projeto e vocês absorvem esse custo como se fosse um custo administrativo. Isso não pode ocorrer. Esse custo tem que ser cobrado do cliente. Então, vamos simular aqui que o custo que a gente viu que vai ocorrer nesse projeto vai ser um custo de R$100. R$100 com o que com o projeto de finanças, Jenny? A impressão do relatório final, no final desse projeto. Eu vi também que a gente vai gastar R$50 de gasolina para visitar o cliente. A gente vai precisar de fazer uma pesquisa de mercado rapidamente. A gente vai ter que ir para a rua fazer alguns questionamentos, e aí a gente vai incorrer em despesa como ônibus, por exemplo. Cheguei no valor final e todos os custos relacionados, por exemplo, um projeto são R$100. Ok. Qual que é a forma de pagamento que o meu cliente escolheu? A gente viu lá atrás e a gente definiu quais são as características de cada forma de pagamento. À vista e em cheque a gente não colocou, porque são formas de pagamento estritamente definidas. Então, o valor à vista não vai ter alteração. O valor em cheque vai ter uma alteração, que é a taxa de juros que a gente colocou. A gente tem também o cartão de débito, o boleto, vamos supor que o nosso cliente vai pagar por boleto, e ele vai pagar em 3 parcelas. Beleza. Ok, Jim, preenchi todas as informações do projeto que eu planejei e todo o restante já foi feito. E aí, como que eu sei qual que é o valor que eu tenho que vender esse projeto? A gente vai vir cá e vai ter essa informação aqui.
Aqui em verde, a gente vai ter o preço da hora líquida executada, ou seja, a partir de todos os meus gastos, toda a receita que eu vou incorrer com isso, eu vou estar tendo como preço da hora nesse projeto 40 centavos a hora. Lembrando, o valor está baixo, porque eu usei valores baixos para a gente facilitar o raciocínio. Chega aqui nos valores consolidados desse projeto, que são o preço de custo total do meu projeto e o que vai estar englobado nesse custo total do projeto. O preço da hora dos consultores ou assessores, o boleto que a gente vai gastar, a taxa de juros, caso ela seja inclusa, o valor do meu coordenador, entre outros. E aí, Jimmy, mais o que vai entrar nesse projeto? Vai entrar 10% de lucro que a gente definiu. Então, em cima do custo, a gente vai definir 10% como lucro. A gente definiu que quer 25% a mais desse projeto com acréscimo de complexidade. E a gente viu que, de acordo com os dias de projeto, o número de assessores e de coordenadores, a gente vai demandar 200 horas para realizar esse projeto. E aí, Jimmy, qual que é o meu preço? O seu preço total do projeto, que é o preço que vai ser vendido, é esse preço aqui, R$ 284,04. A Jimmy, a minha J, ela trabalha com clientes que tem uma negociação um pouco então a gente precisa ter uma facilidade muito grande para variar esse valor para o cliente, seja a mais, seja a menos, para se adaptar à necessidade do cliente ali na hora, para a negociação, ou então, o nosso portfólio de projeto é um portfólio diferente, então apesar de eu ter incluído a minha margem de lucro, ter incluído a minha complexidade, eu ainda acho que eu tenho que colocar mais alguma variação. Onde você vai incluir essa variação? Aqui. Vamos pôr como exemplo que a gente vai variar essa despesa em 25%. Essa planilha consegue expressar o valor 30% a mais, 30% a menos. E ela avisa vocês, caso o seu preço da hora, se você vender a menos, ele estiver abaixo do seu preço da hora líquida padrão, que quer dizer que você está incorrendo em prejuízo. Ok. Então, eu adicionei que, em cima do meu preço de venda do projeto, eu quero que a planilha calcule mais 25%, porque eu acredito que eu vou usar essa estratégia de negociação. Qual é a estratégia que eu vou utilizar, Jimmy? Eu vou chegar para o meu cliente para negociar, vou valorar o preço do meu projeto em 25%, porque, com certeza, esse cliente vai me pedir um desconto. Eu, como bom vendedor que sou e como quero vender projeto, vou dar um desconto para esse cliente sem sacrificar a minha margem de lucro, fazendo com que a minha EJ venda sustentavelmente, ou seja, não vender projetos a custo muito baixo para não comprometer a sua sustentabilidade. Então, a gente vai, suponhamos, para vocês terem uma ação, você chegou para negociar com o seu cliente ou para enviar o orçamento, valorou esse valor em 25%, na primeira reunião que você vai ter com esse cliente chorou um desconto. O cliente virou para você e falou, gostei, o planejamento ficou bacana, tenho interesse em fechar com vocês, mas infelizmente esse valor não está bacana, o que você consegue fazer para mim? Você, como bom vendedor, vai virar para esse cliente e vai falar, eu consigo te dar 15% de desconto desse valor. Você vai simplesmente para saber qual que é o seu novo valor de venda, vai vir cá e vai descer essa barra de rolagem para 10%, ou seja, você valorou o seu projeto em 25%, deu um desconto para o seu cliente de 15% e ainda está vendendo com um preço 10% a mais, porque na negociação você percebeu que esse cliente tinha a possibilidade de vender a mais. Mas também pode ocorrer do seu cliente, você ter que abaixar o seu valor abaixo disso. Chegou para negociar com o seu cliente, está difícil, mas você precisa fechar o projeto, você consegue vender abaixo do seu custo padrão, de acordo com essas informações que você deu, mas ainda assim sem comprometer a sua lucratividade. Vocês podem ver aqui que a hora líquida ainda é 38 centavos acima de 32. E aí vocês podem ver que se você abaixa muito o custo, por exemplo, aqui 30%, esse custo ele ficou vermelho, o que está te mostrando claramente que era verde enquanto estava bacana vender. Desceu para vermelho,
Está complicado. Você está pagando para trabalhar, porque o seu custo é de 32 centavos a hora, você está vendendo para o seu cliente a 20. Beleza? Show? Ok. Vamos voltar aqui para finalizar. E a gente viu, então, que, vamos ficar com o exemplo de 0%, o meu projeto ele tem um valor total de R$ 284,04 centavos. O meu cliente quer comprar esse projeto em 3 vezes. Aqui já te dá o valor da parcela que você vai vender. Ah, não, o cliente falou que ele tem a possibilidade de pagar à vista, só que ele quer um desconto. Você informou lá atrás para a gente a sua taxa de juros, que é a taxa de juros que você considera dentro da EJ, que é uma responsabilidade administrativa financeira optar em qual vai ser essa taxa. Então, a gente definiu lá 1%, e se o seu cliente pagar à vista, ele vai ter um desconto de 1%. O seu projeto, então, à vista custa R$ 262,67. Ok. Jimmy, qual outra informação é bacana eu ter visualmente? Qual é o imposto que está incidindo sobre o projeto? Então, esse valor já está contabilizado dentro do preço total. Mas aí é bom que você tenha noção. Jimmy, tem alguma outra informação que seria bacana por aqui? Pô, isso aqui a gente pode gerar aí informações que vocês acreditem ser bacanas para o gerenciamento de vocês para a informação. Por exemplo, a gente pode adicionar aqui que uma informação bacana para a gente é a informação do lucro. Então, nosso lucro vai ser definido pelo nosso valor total do projeto, menos o nosso preço de custo. Então, a gente vai ter aqui que o nosso preço de lucro vai ser de R$ 118,15. Uma informação pontual que a planilha vai te dar automaticamente, então você não vai precisar quebrar a cabeça com isso. Essa planilha me oferece mais alguma coisa? Te oferece o quê? Ela vai simplesmente te dar a proposta pronta para você enviar para o seu cliente. Você vai vir aqui, você já tem as informações todas prontas aqui, conferiu? Essa é a proposta que você quer enviar para o seu cliente como orçamento. Você vai clicar em impressão, ela vai te redirecionar para essa página e você vai simplesmente substituir os dados. Dado que, automaticamente aqui, ela já vai ter o portfólio do projeto, a quantidade de dias, a quantidade de consultores, de coordenadores, o valor de cada parcela do seu cliente, o número de parcelas, a modalidade de pagamento e o valor de projeto. Aqui você vai substituir, colocando o seu cargo, claro, o nome da EJ e assinando esse orçamento, dando credibilidade para o seu orçamento. Aqui na descrição do projeto, básica, quando se vai enviar um orçamento para o cliente, é preciso que a gente envie uma informação completa. O nosso cliente precisa ter uma boa percepção, principalmente quando ele não é sozinho, a pessoa que vai definir se o projeto vai ser comprado ou não. Então, aqui a gente inclui uma descrição do projeto, gerando bastante valor para ele, explicando quais são as etapas, uma coisa geral, qual é o problema que a gente vai resolver, etc. E aqui no cabeçalho, a gente vai substituir com algumas outras informações, e é extremamente importante que essas informações vão servir para quê? Para dar credibilidade para o seu orçamento. Então, aqui você vai simplesmente adicionar o nome da sua EJ, o endereço dela, o telefone, qual a validade do seu orçamento. Lá atrás, a gente definiu quantos dias vale o orçamento, quantos dias vale a proposta. Então, se ela é enviada dia 6, ela vale até dia 16. Uma informação totalmente necessária também. Responsável. Vocês vão incluir aqui o nome da pessoa que está vendendo. Aqui coloca a logo da EJ, colorida, bonitinha, para que vocês consigam enviar para o seu cliente. Preencheu tudo, isso aqui está pontual para vocês. Então, você vai enviar esse orçamento para o cliente, vai ser como? Vai ser você vai entregar numa reunião, você vai enviar por e-mail, por favor, não tornem... algumas pessoas acabam achando que ter uma ferramenta para gerar um orçamento fácil quer dizer que você vai ficar fazendo 1 milhão de orçamentos enviando para o cliente. Essa não é a ideia da ferramenta. A ideia é que você consiga fazer uma coisa bacana, rápido, fácil, mas que você consiga gerar valor para o cliente também. E, selecionou todo esse espaço, aquele básico Ctrl+P selecionando o espaço, imprimiu. A sua proposta está pronta, com o valor do seu projeto, com todas as informações que você precisa para o cliente saber. E aqui na ferramenta você tem todas as informações que você precisa para que você consiga precificar seu projeto de forma correta. Um último ponto, nesse sentido, que não está aqui na planilha. Jimmy, que é alguma que eu vi que algumas pessoas comentaram. Jimmy,
a minha região, eu moro no interior, e eu queria adaptar o custo do meu projeto à realidade da minha região. Pode ser que na sua região o valor do seu projeto relacionado aos concorrentes não seja o melhor. Mas como você vai saber qual que é o preço, como vão ser as bases que você vai ter que utilizar para essa definição? Existe uma metodologia que chama de metodologia dos 3 Cs. O que essa metodologia visa, basicamente? Ela visa analisar 3 players em perspectiva. A companhia, que no caso vai ser a EJ, os concorrentes e quem são os seus clientes. Imagine, por que eu vou colocar qual é a ideia dessas informações? Aqui com a planilha, aquele preço final que a gente chegou é o preço para a companhia, ou seja, esse é o preço da EJ, de acordo com seus custos, de forma com que você está tendo uma boa margem de lucro, não está incorrendo em prejuízo, entre outras coisas. Mas você quer saber como que está o preço do seu concorrente em relação a isso? Então, essa metodologia propõe que você faça um estudo dos seus concorrentes. No MEG, a gente tem uma premissa básica de que uma consultoria júnior, ela tem um preço que vai variar entre 10% e 30% se relacionado a uma consultoria sênior. Dentro esse preço é normalmente de 10%, ou seja, um projeto de R$5.000 no BJ de gestão, ele teoricamente deve custar numa empresa de consultoria sênior R$50.000. Como que você consegue esse valor para você saber se o seu valor está dentro dessa margem? Pesquisa de mercado. Então, é você realizar uma pesquisa, fazer uma lista de shopping, se fingir de cliente, ir atrás dos seus concorrentes na sua região e identificar, de acordo com o seu portfólio, por exemplo, a gente usou aqui como exemplo finanças. Então, se tem uma consultoria sênior na sua cidade, você vai atrás dessa consultoria, vai buscar um orçamento do processo do projeto de orçamento, mais ou menos com as etapas do projeto que a sua EJ faz, e você vai identificar. Então, que informação que a gente pode ter com isso, por exemplo? Que você chegou lá e você percebeu que esse projeto na consultoria sênior custa R$10.000. E você viu que o seu projeto custa R$500. Então, qual que é a análise que você faz? Pô, a consultoria sênior está cobrando R$10.000, eu estou cobrando 500. 5% do valor da consultoria sênior é o valor ideal? Será que eu não consigo maximizar esse valor? Porque pode ser que você esteja cobrando um preço muito abaixo até do que a média das EJs utilizam. Então, talvez você conseguisse gerar um pouco mais de valor, incorporar um pouco mais de lucro nessa proposta para o seu cliente e assim garantir que a sua EJ aumente o faturamento simplesmente fazendo a mesma coisa. A única informação diferente que a gente vai ter é a informação dos nossos concorrentes e a gente vai ter uma perspectiva com eles. Ok, Jim, então a gente sabe que é importante eu saber qual que é o meu preço do projeto, é importante eu saber qual que é o preço do meu concorrente, para que eu consiga fazer uma comparação, e a gente também precisa de um outro player, que é um dos mais importantes dessa equação, que é o cliente. Como a gente precisa, por que e como a gente vai encontrar a percepção do cliente? O como vai ser do mesmo jeito, pesquisa de mercado. Então, é você identificar, por exemplo, na sua cidade, quais são os seus possíveis clientes. Suponhamos que um dos seus potenciais clientes sejam padarias. Pô, você vai visitar as padarias e vai fazer uma pesquisa tentando identificar dono da padaria. Para esse projeto de finanças para uma padaria, qual é a média de valor ou quanto você acha que esse projeto valeria para você? Que aí você vai conseguir fazer um índice comum entre esses 3 players. Porque, por exemplo, você pode chegar no cliente e esse cliente vai te dar informação de que, para uma consultoria júnior, o máximo que ele pagaria é R$800. Quais são as outras 2 informações que você teve que a gente viu? A gente viu que para você esse projeto seria vendido a 500. O cliente paga 800. O seu concorrente cobra 1.000, cobra 10.000. Primeiro, por exemplo, a pesquisa de concorrentes,
Você poderia levar esse valor de R$500 para 1.000, que ficaria 10% do valor do seu concorrente, ou para 2.000, que ficaria 20% do valor do concorrente. Mas aí você também fez uma pesquisa com o seu cliente, identificou que o seu cliente não permite que você cobre 20% do valor da consultoria sênior. Porque para uma empresa júnior, o valor que ele consegue ver é de pagar algo em torno de 8%. Ok? Então você vai novamente adaptar o seu valor. Então o valor que era 500, ele precisa se enquadrar com o da sênior e por último vai se enquadrar com o cliente. E aí você consegue chegar na informação de que o seu preço ele pode, além do que você definiu, variar aí até algo em torno de R$800. Jimmy, como que eu vou utilizar os dois seres, concorrentes e cliente? Toda vez que eu for precificar um projeto, eu tenho que fazer isso? Não. Qual que é a precificação que você vai utilizar toda vez que você for fazer um projeto? A precificação da companhia, que é a precificação da ferramenta que eu passei para vocês. Jimmy, então quando que eu utilizo essas duas? A pesquisa de mercado com o concorrente e com o cliente são pesquisas de uma célula aí por um semestre. Por exemplo, aqui o que a gente teve foi, durante X meses, o ADM-FIM se comprometeu a identificar, juntamente com a célula de projetos, quais são essas informações. E essa informação é uma informação que vai servir de base. Então, por exemplo, vamos supor que uma vez por ano, você vai fazer uma pesquisa de mercado e vai querer encontrar quais que são os valores médios dos seus concorrentes e quais que são os valores médios dos seus clientes. Isso vai ser feito uma vez e esse valor vai estar servindo como base para você o ano inteiro. Então, toda vez que você precificar um projeto de acordo com a metodologia da companhia, você vai tentar linkar esse pensamento a o que a concorrente está utilizando e o que o cliente está utilizando. E aí, com isso, você vai conseguir chegar aqui no seu valor ajustado. Que vai ser o seu valor que está adepto a todas as pessoas, a todos os seus stakeholders, quando se trata da venda e da realização do projeto. Então, basicamente é isso, para que a gente consiga fazer a precificação. E só para relembrar o que a gente passou, a gente primeiro observou o que é um projeto, a gente definiu e a gente reconheceu que um projeto ele é algo com caráter temporário, ele é algo que tem início e tem fim, e ele é algo que vai ser desenvolvido ao longo do tempo. A gente viu em finanças, em uma introdução a finanças, que o meu custo é diferente da minha despesa, e que o meu custo direto ele vai ser alocado ao meu projeto, não é a EJ que vai pagar esse custo. Do mesmo jeito que quem vai pagar a minha despesa é uma coisa interna, back-office. A empresa júnior paga a despesa. Você não vai alocar uma despesa para o cliente na execução do projeto. Depois a gente viu qual a importância do planejamento de projeto de forma que você consiga destrinchar ele em problema, macroetapas, microetapas e atividades, que você saiba estritamente quando esse projeto começa, quando ele termina, qual o tempo de duração, qual a carga horária gasta em cada uma dessas atividades, entre outras coisas. E, por último, a gente viu que utilizando essa ferramenta de especificação que a FEGEM disponibiliza, você pode conseguir identificar, de acordo com os seus gastos para funcionamento da EJ, qual é o preço que você vai poder cobrar do cliente, sem que você esteja incorrendo em prejuízo, sem que você esteja pagando para trabalhar. E nesse sentido, você vai conseguir encontrar um preço que é ok, que o seu cliente compra, e que você vai poder otimizar posteriormente esse preço quando você fizer uma pesquisa de alinhamento, de acordo com o que cobram os seus concorrentes e de acordo com o que os seus clientes pagariam. Ok, pessoal, acho que eu falei demais, desculpe se eu falei muito, normalmente eu falo muito mesmo, e agora eu quero ouvir de vocês. Quem supriu a expectativa, quem não supriu por quê, qual tipo de outra informação você acha que é necessário para otimizar o processo de precificação na EJ? Agora é a hora de vocês dispararem isso para que a gente consiga esclarecer tudo mais que ficou faltando aí. Podem liberar o microfone, aí só cuidado com o barulho, podem ficar à vontade para falar. Bom, eu fiquei bastante empolgada depois desse treinamento, de verdade.
E, com certeza, a princípio, atendeu, sim, as expectativas. Agora eu pretendo colocar em prática mesmo. Não, que bom. Eu vou estar, assim que finalizar aqui, na verdade, hoje, até o final da noite, eu vou encaminhar para a Aline, vou pedir para ela estar passando para vocês a ferramenta, é muito bacana. Vou ver se eu envio também algumas informações, coisa básica, mas que é bom, às vezes, ter como gestão de conhecimento para o próximo diretor, para a próxima pessoa que vai cuidar da precificação. Isso auxilia que o que você planejou hoje, o que vocês estipularem como método de precificação, ele se perpetue ao longo do tempo na EJ, e a EJ não cometa um erro que pode ser facilmente evitável nesse sentido. Então, cara, tá dando para ouvir? Show, tá sim. Aqui, então, eu tenho algumas dúvidas e sobre o treinamento eu gostei muito, né, foi muito bom. Nós já usamos um pouco essa ideia de fazer, assim que é feita a visita diagnóstica no cliente, nós fazemos um cronograma, usamos o Project, né, estabelecemos as horas que vão ser destinadas de cada membro ao projeto e fazemos a especificação por base nas horas. Para definir o valor, eu fiquei algumas dúvidas onde você vai, lá no início dos dados, que você colocou o número de consultores, número de gerentes, e você estipulou os 50% de conversão de, 50%, 70% no menos você colocou, de conversão de horas vendidas, a porcentagem de horas vendidas na gestão. Aí, como a nossa base de história é muito pequena, a gente tem o número de projetos é muito pequeno ainda, sabe? Então, a nossa porcentagem de hora vendida é muito baixa. Então, colocando na nossa nova precificação, esse valor ainda ficou um valor abaixo dos 10% da expectativa de horas vendidas para a gestão. Então, isso elevou o valor da hora um pouquinho. Você acha que, tendo um histórico pequeno, é melhor, ainda assim, usar o histórico ou estipular um valor em vista, levando em conta as nossas metas ou o que a gente está esperando para a gestão? Não sei se você entendeu. Então, no caso, o valor que vocês têm utilizado, ele tem ficado um valor alto? Sim, o valor está um pouco alto, assim, em vista do que era usado, mas a questão é porque eu tinha feito um bench com o pessoal aqui e falaram que a grande parte das empresas júnior já tem um histórico de projetos que pode usar, assim, mas sabe mais ou menos quantos projetos vão ser vendidos ou como que as coisas são mais niveladas, assim, de uma gestão para outra, e a nossa ainda não é. Então, é difícil estipular essa porcentagem de horas vendidas, sabe, para a gestão. Entendi. Realmente, a forma como isso é feito e que é a forma como deve ser feita, porque, na verdade, a única coisa que te dá insumos para saber o quanto você vai vender realmente é história. Ou seja, você ter uma noção de como a EJ se adapta ao mercado na sua região, como o produto é vendido, o interesse do cliente, etc. E, a partir disso, quanto é a possibilidade de vendas. Se você não tem um histórico, a única maneira que você pode realizar isso é tentar justamente fazer de acordo com a experiência, tentar fazer um planejamento o máximo próximo da realidade. Eu acredito que por mais que não tenha um histórico, talvez de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, vocês com certeza têm de alguns meses, correto? Sim, da última gestão tem um pouquinho mais certo, assim, teve mais movimento na empresa. Certo. E qual que é o comportamento dessa carga horária? Você tem noção de, varia da gente alocar 10% no mês, alocar 90% no outro, ou é uma coisa que se mantém mais ou menos padrão? A gente normalmente trabalha com em torno de 20% dos membros alocados em projetos. Como que é isso? Existe uma variação muito grande? Então, no começo era bem pouco, coisa de um projeto por gestão. Certo. E no ano passado, como estava teve um boom, pegamos uns 4, 5 projetos, mas também teve a parte dos novos juniores. No primeiro semestre passado, nós pegamos alguns projetos, mas no segundo semestre, com os novos juniores, o pessoal ficou um pouco atolado e acabou não prospectando tanto, não correndo tanto atrás de projetos, então deu uma caída.
Então, veio de uma... Primeiro, em 2016.1, pegamos alguns projetos, aí 2016.2 já caiu de novo, e esse ano ainda, essa gestão ainda nós não conseguimos nenhum. Então, está bem estável ainda. Entendi. O que tem que ser, que eu aconselharia para você nesse sentido, que é o primeiro ponto que tem que ter, e que é a noção básica quando a gente está falando de finanças. A EJ jamais pode incorrer em prejuízo. Então, a primeira informação que você tem que ter, e que no caso da ferramenta vai conseguir te auxiliar, é o quanto você precisa cobrar pela sua hora e o quanto você precisa vender de acordo com o que você planejar para não incorrer em prejuízo. Então, por exemplo, num cenário, suponhamos que num cenário mais pessimista, você projete que a EJ vai vender, por exemplo, um projeto, né, no ano inteiro. Então, o que você tem que assegurar quando você tiver essa informação e que você acreditar que essa informação é verdadeira? Ela não vai poder correr prejuízo. Pode, mas aí eu tenho gastos 12 meses do ano, pode ser que eu execute um projeto por ano, e se eu for alocar todos os gastos para o meu funcionamento do ano do projeto, eu vou jogar meu valor do meu projeto lá no alto. O que eu faço nesse sentido? Primeira coisa, tenta enxugar as células. Então, muitas vezes pode ser que a receita aqui para precificar, para que você consiga chegar no valor justo, nem esteja na precificação. É você tentar olhar para as outras células, olhar para a comunicação, para a marketing, claro, sem tentar prejudicar o trabalho das outras células, e falar, seguinte, eu preciso definir qual é o valor do nosso projeto, mas com os gastos que a gente tem atualmente não dá. Porque não adianta você, por exemplo, planejar que você vai ter R$5.000 de gastos durante o ano, e dentro desses R$5.000 tem incluso gasto com comunicação, com marketing, com RH, com atividades de recrutamento, com atividades para os membros, para desenvolver os membros, com a DMFI, etc. Se chega no final do ano e você vendeu, por exemplo, suponhamos um projeto de R$2.000. A sua EJ está tomando um prejuízo de R$3.000. O que esse prejuízo significa para a sua EJ? Significa que ela está correndo um alto risco de insolvência. Então, o primeiro ponto em finanças você tem que ter sempre garantido que você vai conseguir quitar suas contas, que você tem o mínimo para você honrar com seus compromissos. Se a EJ está incorrendo em muito custo e vendendo pouco, corta custo. Então, corta custo até que você consiga alinhar seu projeto mais com isso. Jimmy, cortei tudo que dava para cortar e eu ainda acho que o meu preço está alto. Aí a gente vai ter que começar a sangrar em alguns sentidos. Por exemplo, qual que é a margem de lucro que a gente colocou dentro desse preço? Então, pode ser que a gente colocou 30% como margem de lucro. A gente vai virar e falar, 30% não vai ser possível. Vamos baixar isso aí para 10% ou para 5% ou um valor que você considere razoável. Ainda assim, eu acho que está alto. Quais são as outras formas que eu poderia tentar auxiliar para baixar esse valor? Aí você pode tentar. Você colocou no portfólio, seu projeto tem um índice de risco e você cobra um percentual por isso, tenta sangrar um pouco ali. Lá na avaliação, você queria cobrar um pouco mais do cliente, mas você acha que o projeto por si só já está com preço alto, então você não vai cobrar adicional. Então, tira isso. Tenta visualizar algum desconto na avaliação. Você consegue fazer avaliação negativa, então, 5% de desconto vai comprometer seu lucro? Vai. Mas, pelo menos, não vai deixar a sua EJ sem projeto. Não adianta também você ter eu quero 50% de lucro e pronto. E, 50% de lucro você não vai vender porque seu cliente não vai pagar esse valor. E a partir do momento que você tenta fazer essas adaptações, você está fazendo tudo que você pode. Então, os pontos que você pode me dar, para resumir, corte de custos. Você está vendendo pouco, tem que reduzir custo. 2, corta na margem de lucro, corta onde der para cortar, sem que você incorra em prejuízo. Então, vamos diminuindo essas alíquotas aí, mas garantindo sempre que as contas estão sendo pagas. Outro ponto. Seria muito bacana nesse sentido que você conseguisse realizar essa questão do método dos 3 Cs. O que seria? Vai atrás dos seus clientes, faz a pesquisa de mercado e identifica
Quanto que o meu cliente está disposto a pagar por esse tipo de projeto? Você pode chegar no seu cliente e, às vezes, um preço que para você é alto, o seu cliente pagaria. Às vezes, com análise interna, a gente chega a números que parecem ser discrepantes da realidade, mas muitas vezes eles não são, só correm muito. Com formulação, por exemplo, de preço de startup, de mercado, etc. E os caras simplesmente jogam o valor e vão se adaptando. O cliente está comprando, tenta ou aumenta o valor para aprimorar a receita ou permanece. O cliente não está comprando, reduz o valor até que o cliente comece a comprar e você tem que achar o ponto de equilíbrio. Muitas vezes, essa informação não vai vir de cara. Não vai ser uma coisa que, você vai fazer uma precificação de um projeto e você chegou no preço ideal da EJBD. Não é assim que acontece. Existem, aqui na EJ, por exemplo, quando a gente foi formular a última precificação, quando a gente parou para lidar, para entender qual que era o preço que o mercado aqui em Belo Horizonte cobrava, qual que é a perspectiva a gente ficou quase 6 meses rodando pesquisa, analisando e tentando chegar no número. É coisa de gestão de conhecimento mesmo. Mas que vai te angariar bons conhecimentos e que tem um bom aprendizado nesse sentido. Mas, realmente, se está executando pouco projeto, é tentar sambar. Não tem uma fórmula pronta. É tentar trabalhar com essas variáveis que eu falei até que você chegue numa que vai suprir a sua expectativa. Bárbara. Desculpa, Gabriel, pode terminar. Só isso mesmo. Pode passar para o próximo. Valeu. Bárbara, você tinha uma pergunta para fazer? Eu tenho uma aqui. Vocês estão me escutando bem? Está. Tá. Então, a gente é uma empresa de contabilidade. E aqui na nossa cidade existem muitas empresas sêniores de contabilidade. Algumas delas cobram um certo preço, porém, como são menos conhecidas, cobram um preço abaixo, bem abaixo. O que acaba deixando o preço da EJ não tão abaixo do mercado assim. Como que a gente deve proceder? Então, realmente contabilidade eu faço contábil, eu sei como é que é a área. Existem escritórios que os caras jogam o preço lá para baixo mesmo para tentar ganhar cliente e isso compromete o trabalhador realmente, porque, você vai ter escritório de contabilidade que você paga por mês R$800. Aí você vai lá no outro e o cara está cobrando R$100. Como é que você vai disputar enquanto TJ com o cara que está cobrando R$100 e querer cobrar 10% do valor dele? E aí um ponto importante que a gente tem que ter como concepção o quanto o nosso serviço ele diferencia do serviço dessa contabilidade que está pagando barato. Muitas vezes a resposta da precificação, do preço ideal do meu produto, ele pode não estar na precificação. Por exemplo, nesse sentido. Vamos supor que você fez aqui na planilha, você chegou a um preço médio para cobrir seus custos que você deveria cobrar por projeto R$200. Tem um escritório de contabilidade que cobra R$200 e, teoricamente, o seu cliente não teria por que fazer projeto com você, você pode pedir direto na contabilidade. Sabe quais são alguns pontos de atenção que entram nesse sentido? A qual concorrente você está visando se comparar? Então, quanto de valor você está gerando para o seu cliente nesse sentido, para que o seu cliente te compare? O seu cliente vai te comparar naturalmente com uma empresa sênior? Vai, mas ele vai te comparar com um escritório de contabilidade de fundo digital, ou ele vai te comparar com um escritório de contabilidade classe A, que é um escritório que consegue dar um apoio nos clientes, gera informação de qualidade, etc. E aí, quando você vê desse tipo de pensamento, por exemplo, que é uma saída para que a gente consiga se diferenciar em média, a gente não está simplesmente cobrando mais barato. A gente pode estar simplesmente nos diferenciando com uma outra proposta de valor, que é o serviço com um potencial de qualidade elevado. Mas mesmo assim, a questão do preço influencia. Com certeza, não dá para a gente ignorar e falar que, eu vou cobrar o mesmo tanto do EJ e o cliente simplesmente a qualidade vai ser sempre de mim. Não vai ser. O que a gente pode buscar nesse momento é justamente esse tipo de coisa. A gente consegue reduzir nossos gastos para conseguir criar um preço um pouco mais competitivo, um preço mais competitivo? Consegue. Então, a gente vai atuar nisso. A gente vai fazer uma pesquisa de mercado com os clientes para identificar. Meus possíveis clientes, eles realmente precisam pagar ou eles estão em busca de pagar só R$200 de contabilidade?
porque é outra coisa que ocorre, que eu já vi ocorrer, de empresas estarem com um preço muito abaixo, por exemplo, em torno de R$50, e numa pesquisa de mercado, você compreender que a expectativa do seu cliente não é pagar só R$250. Ele tem uma expectativa e ele pagaria ali R$400. Mas por que ele paga 200? Porque, pô, eu tenho a expectativa de pagar 400. Vai lá e pula na minha frente uma empresa que vai fazer o serviço por 200, eu vou aceitar, se eles entregarem o que eles prometem. Então, você conhecer seu cliente pode te ajudar a fugir um pouco também dessa situação, porque você sabe o quanto seu cliente está disposto a pagar. E a parte de avaliação na ferramenta aqui, que você consegue expressar o seu preço a maior e a menor, ela é muito interessante para isso também, para o momento de negociação. Por exemplo, se você vai negociar com o seu cliente, você joga, por exemplo, você chegou no seu preço mínimo, e você vai lá e joga esse preço para cima, joga 20% desse preço para cima, negocia com o cliente, seu cliente vai tentar barganhar com você, e aí você vai abaixando o preço até chegar num que não vai te dar prejuízo, mas também não vai ser aquele preço de expectativa. Porque se você joga um valor alto, você já gera a expectativa do cliente em pedir desconto. Isso é natural. Agora, quais são as ferramentas que você pode usar como competição? Elas não estão na precificação, podem estar na estratégia de vendas que você está utilizando. Hoje, gente, vocês têm uma... Pode terminar. Não, é só ia perguntar se vocês têm dados que embasam, por exemplo, qual é o percentual que você está cobrando em relação a esses clientes que cobram extremamente baratos. Bárbara? Oi. Bárbara, hoje, só para a gente ter noção, você tem percentualmente o quanto a sua IJ cobra em relação a essas contabilidades que cobram muito barato essa necessidade? Desculpa, aqui está dando eco, eu não estou conseguindo escutar muito bem você. Show. Vou falar devagar para você poder entender. Hoje, vocês têm conhecimento de preço que essas contabilidades mais baratas cobram? Assim de cabeça, não. Vocês ainda não têm conhecimento. Oi? Então, vocês ainda não têm conhecimento de quanto essas contabilidades que cobram mais barato cobram? Não, ainda não. Então, esse é o primeiro passo que você tem que dar. Assim, entendi. E para o caso de contabilidade é muito fácil, porque você consegue simplesmente ligar e fazer um orçamento de acordo com os seus recursos e passar por uma empresa qualquer. Então, o primeiro ponto que eu te aconselho, vai nessas contabilidades, tanto nas mais caras quanto nas baratas, e busca saber do seu serviço o quanto elas cobram. Isso vai ser a primeira mágica que eu para você. E no caso da contabilidade, vocês, como uma empresa de contabilidade, se diferenciam de algumas outras, tem algumas os seus, sentado um dia, vocês conseguem ligar facilmente para 15, 20 contabilidades e fazer uma base muito coerente de qual é o seu preço comparado ao preço do seu concorrente. E aí, fazendo isso, se você quiser que a gente continue o contato para ir te orientando, só você entrar em contato comigo, bem tranquilo. Eu vou querer sim, sempre entrar em contato com você, viu? Bom, aí esse é o primeiro passo, depois disso que a gente pode vir, que a gente dá um jeito. Beleza, muito obrigada. Eu vou fazer a última pergunta, que é da Mectria, bem rapidinho. Aí depois, quem quiser, pega o contato do Jimmy aí para tirar outras dúvidas. A gente vai encaminhar o material para vocês. Bom, a Mectria falou assim que eles usavam a tabela de precificação nos projetos, porém, eles sempre achavam que os preços eram muito baixos, mesmo completando a tabela bem certinho, porque às vezes os projetos eram complexos e demandavam muito trabalho. Aí eles perguntam se o erro poderia estar em outro lugar. Então, exatamente. A questão da complexidade que pode ocorrer no projeto, ela vai entrar justamente nisso. O seu projeto é complexo e você tem concorrentes que têm esse mesmo tipo de projeto e, com certeza, eles executam outros projetos similares. Então, show. Quando você já tem conhecimento sobre como o seu cliente utiliza essa estratégia de especificação do preço dele, então, para um projeto comum, ele cobra R$10 mil. E para esse projeto que tem uma complexidade maior, ele cobra R$20 mil,
Então, nisso você já sabe que entre os seus próprios projetos, você tem que variar um percentual nele, que a planilha te dá a possibilidade de se esse tipo de projeto complexo custa 200% do que um projeto simples custa, eu consigo adicionar isso. Lá nessa aba de portfólio da ferramenta, o objetivo dela é estritamente esse. Lá você consegue identificar qualquer variável que você queira quanto ao preço do seu projeto. A complexidade dele te diz que você tem que cobrar 10% a mais, 50% a mais, 100% a mais, ainda está muito baixo, 5.000% a mais, só você colocar que a planilha vai calcular sozinha. Mas para isso você precisa ter também a noção de quanto isso está variando em comparação ao que o meu concorrente cobra. E aí, se você está alinhado ao seu concorrente e esse preço chegou num preço ok, tá pronto, não tem muito problema. Porque a ferramenta vai te dar o mínimo que você pode cobrar. Então, ali no mínimo, você já tá funcionando, já está pagando as contas. Daí para cima, o lucro só vai depender da pessoa que é responsável pela sua negociação. Então, se você achou ali que o mínimo que você pode vender e que um cenário comum seria R$150, beleza. Mas aí você olha para esse projeto de R$150 e fala, pô, está com um preço muito baixo. Eu quero cobrar R$2.000 no projeto. Nada te impede. Aí só depende do seu responsável pela negociação. E o que a gente tem que ter nesse ponto como cuidado e como atenção muito grande, como qualquer coisa de finanças, não existe uma receita. A planilha que a gente vai enviar não é a ferramenta mais ideal do mundo. Ela visa suprir necessidade X para qual ela foi feita. Os conhecimentos em finanças visam suprir X necessidades. Mas é você, de acordo com o seu conhecimento, da sua EJ, dos seus clientes e dos seus concorrentes, que vai adaptar o seu preço para um preço que seja efetivamente, que vai te dar poder para competir no mercado e que vai te dar poder para alavancar o seu faturamento. Gente, acho que é isso. A gente já está com o tempinho aí esgotado. A gente queria agradecer o Jimmy aí pela disponibilidade dele, está passando conhecimento para o pessoal. Assim que ele enviar o material, eu vou enviar para vocês, aí vai ter o contato dele lá, aí vocês podem entrar em contato. Certinho? Muito obrigada. Boa noite, gente.